lá, vamos continuar então com a análise combinatória. A gente viu o princípio de contagem, né? O princípio da combinatória e vimos um pouco de permutação. Agora, hoje vamos ver combinação, né? Que é o outro conceito importante e que precisa estar bem aprendido esse aí. Tá? O que é combinação? Né? O jeito que nós definimos a combinação foi através da ideia, né, que está por trás e não da fórmula. Então, a gente definiu combinação como sendo o número de subconjuntos de um conjunto A que tem N elementos, o número de subconjuntos de K elementos de um conjunto A que tem N elementos. Ok? Então, o conjunto A tem N elementos, eu quero saber quantos subconjuntos com K elementos tem. Então, eu faço a combinação de N, K a K. Okay? Então, essa é a definição da combinação de N, K a K. Usando essa definição, nós mostramos, né, já fazendo exercícios usando análise combinatória, né, nós mostramos que vale essa fórmula aqui, que a combinação de N, K a K é N fatorial dividido por K fatorial, que multiplica N menos K fatorial. Tá? Então, embaixo tem K fatorial e N menos K fatorial. Por que tem essa simetria, né, embaixo? Também se provamos, e aí sai bem fácil dessa fórmula, que tanto faz eu fazer combinação de NK a K ou combinação de N menos K a N menos K. As duas coisas são iguais. Ok? Que é aquela simetria do triângulo de Pascal. Se a gente quiser pensar no... Tá? A simetria entre a esquerda e a direita, o lado direito e esquerdo do triângulo. Tá? Bom, vamos ver então assim o uso, né, da combinação em exercícios de contagem. Tá? De quantas maneiras diferentes podemos escolher 5 lápis de cores diferentes de um conjunto que tem 24 lápis, ok? Bom, você tem lá o conjunto de 24 lápis, então é um conjunto de 24 lápis dos quais você quer escolher 5. Se você escolher primeiro o azul e depois o vermelho, tanto faz. O que interessa é que, no final das contas, os dois, azul e vermelho, estejam no subconjunto que você escolheu. Tá? Então, isto é você escolher 5 elementos de um conjunto de 24 elementos. Quantas maneiras você pode fazer essa escolha? É combinação de 24, 5 a 5. É essa que é a resposta. Aí tem que fazer a conta, usando a formulazinha da combinação para ver que número é esse. Quantos subconjuntos de 6 elementos tem um conjunto que vai, o conjunto A que vai de 1 até 100? Okay? O conjunto A vai de 1 até 100. Eu quero escolher 6 elementos desse conjunto A. Tá? De quantos modos diferentes eu posso fazer isso? Bom, essa é a própria definição mesmo da combinação, né? Que é o número de subconjuntos. Tá? Então, é 100, 6 a 6. Combinação de 100, 6 a 6. Okay? A combinação de 100, 6 a 6 é o número de subconjuntos com 6 elementos que tem o conjunto A. Tá? Isso vem da própria definição do jeito que a gente deu. Então, essas são situações de uso direto, né, da combinação. Ok, outra maneira de formular, é sempre a mesma ideia. De quantas maneiras diferentes podemos formar um comitê de 4 pessoas, de uma equipe, sei lá, de trabalho, do que for, que tenha 10 pessoas. Então, você tem 10 pessoas, quer escolher 4. Ou seja, eu quero fazer um subconjunto de 4 pessoas, tá? De um conjunto de 10. Então, são 10, combinação de 10, 4 a 4. Essas são as maneiras que eu posso fazer o subconjunto de 4 a partir de um conjunto de 10. E, por último, aquele problema com o qual eu terminei a aula passada, e nós vamos rever, quantas mãos diferentes são possíveis, tá, ao se distribuir 5 cartas de um baralho comum. Tá? Então, a mão é simplesmente o conjunto de cartas que você vai ter na mão, né, depois que foram distribuídas. A ordem da distribuição tanto faz. Tá? O que importa é o resultado final, é o conjunto em si. Tá? Quantas mãos são possíveis? De novo, baralho tem 52 cartas, então é combinação de 52, 5 a 5. Ok? Porque eu quero fazer uma mão de 5 cartas. Então, todos esses casos são combinação direta, assim.
Agora vamos sofisticar um pouquinho o problema. Você tem 7 tipos de brindes disponíveis e vai fazer 2 kits diferentes, tá? O que é um kit? Você vai pegar e colocar uns brindes no kit. Você quer o seguinte, que um kit tenha 3 brindes, o outro tenha 2, tá? E que sejam todos os 5 brindes que você colocou, no de 3 e no de 2, diferentes. Você não quer repetir. Suponho que os kits vão para uma mesma pessoa, tem que ter 5 brindes diferentes. De quantas maneiras pode se formar o par de kits? Tá? Cuidado, que é importante que aqui eu estou escolhendo o par. Então, eu vou fazer um kit, né? Depois eu vou fazer o outro. São 2 escolhas, para o primeiro kit e depois para o segundo kit. Tá? E eu vou multiplicar essas 2, ok? Que é o que a gente viu lá passada, né? Você tem uma escolha, outra escolha, você multiplica as 2. Vamos fazer, então, como é que a gente poderia fazer isso só usando o princípio da contagem, sem a combinatória, depois, sem a combinação. Depois a gente usa a combinação. 7 tipos de brindes, tá? Então, eu vou fazer aqui os 2 kits. Primeiro, um kit com 3 aqui, tá? Depois, eu vou multiplicar e ver quantas escolhas eu tenho para o kit de 2, tá ok? Então, para o kit de 3, eu vou começar assim. Para o primeiro brinde, quantas escolhas? 7. Para o segundo brinde, 6 escolhas, porque um eu já usei aqui. Para o terceiro brinde, 5 escolhas, ok? E eu vou para o kit agora de 2 brindes. Para o primeiro, olha, eu já usei aqui 3 brindes, então sobraram 4 para eu poder usar aqui e 3 aqui. 3 escolhas aqui. Então, eu podia multiplicar tudo isso. Não está certo isso. Tem uma coisa errada. Tá? O que é que está errado? O que está errado é que é subconjunto, né? Não é uma coisa ordenada. Quando a gente faz isso aqui, a gente está contando, tá? Quantas tem, e é diferente se você pegar 3 brindes, sei lá, o brinde 1, brinde 2 e brinde 3, contados desse jeito aqui, fica no kit de 3, é diferente da escolha brinde 2, brinde 3, brinde 1. Tá? Então, quando eu conto deste jeito, a ordem, eu estou contando como diferentes os mesmos objetos se eles forem colocados em ordens diferentes. Então, isso aqui eu estou contando a mais. Tá? Então, pelo que eu tenho que dividir? Tá? Eu não posso fazer isso, então eu teria que dividir por 3 fatorial aqui, né? E teria que dividir por 2 fatorial aqui, que é 2, né? Por quê? Porque 3 fatorial são as formas de permutar esses 3 elementos. Tá? Eu estou contando cada permutação como se fosse uma escolha diferente, e não é. Então, eu teria que dividir por 3 fatorial e dividir por 2 fatorial. Então, a resposta ia acabar sendo assim, 7, 6, 5, produto, dividido por 3 fatorial, vezes 4, 3. Está falhando a caneta. Dividido por 2. Ok? Então, essa é a resposta. Aqui é um produto, né? Tá? Mas tem um jeito mais fácil de fazer, usando combinatória fica mais direto, tá? Então, vamos deixar essa aqui, tá? São 7 tipos de brindes disponíveis. Eu vou fazer o kit com 3 brindes. O que é fazer o kit dos 3 brindes? Eu tenho 7 objetos, vou escolher 3 para pôr no brinde. Pronto, escolhi. Tá? Então, tem 7, 3 a 3, combinação de 7, 3 a 3 escolhas possíveis. E para fazer o segundo kit? Eu já usei 3 objetos no kit de 3 brindes. Então, agora só sobraram 4. Tá? Então, eu vou ter que fazer a combinação de 4, 2 a 2. Tá? O kit com 2 brindes vai ser combinação de 4, 2 a 2. Ok? Esse 4 é importante. Né? Segunda escolha, eu já usei 3. Então, só sobraram 4 para eu escolher. Tá? E agora, para pensar no total de, né, quais são as formas de fazer os 2 kits juntos, tem que fazer o produto dessas 2 coisas. Isso daí vai dar
maneira de escolher os dois kits, faz o produto dessas duas. Tá? Aqui estão as contas com os fatoriais e acaba dando 210. Tá? Vocês vão ver que esses dois números aqui são os mesmos que a gente chegou lá no primeiro jeito de resolver, só que assim me parece bem mais prático. Uma observação, porque pode achar estranho. Se eu trocar aqui, eu fiz primeiro o kit de 3 brindes e depois o de 2. Se você trocar, tá? Você vai ficar com aparentemente outros números aqui, mas no fim vai dar na mesma coisa. Tá? Então, eu fiz aqui trocado, depois vocês verificam, e o resultado é o mesmo, dá 210, né? Dá na mesma. Então, tanto faz qual kit você faz primeiro, o de 2 ou o de 3. Tá? Não faz diferença. Segundo exemplo, é muito parecido com esse, mas agora a gente vai fazer direto da maneira mais tranquila, que é usando combinação. Você tem um grupo de 12 pessoas e você quer formar 2 comitês, um com 7 pessoas e o outro com 3, tá? Então, o grupo total tem 12, eu quero formar 2 comitês, um de 7 e um de 3. De quantas maneiras eu posso fazer os 2 comitês, escolher os 2 comitês, em 2 casos diferentes. No caso A, é o caso em que cada pessoa só pode estar num comitê. Tá? Então, se tem um comitê de 7, outro comitê com 3, vai ocupar 10 pessoas, necessariamente, porque cada pessoa só pode estar num comitê. E no caso B, tá, a gente deixa as pessoas... Uma pessoa pode participar ou não de mais de um comitê. Tá? Isso fica livre. Então, como é que vai ser a diferença aí? Vocês vão ver que o número dá muito diferente, né? As maneiras de eu escolher os 2 comitês, no caso B, dá muito mais possibilidades, né? Então, vamos resolver o problema. Fazer um comitê de 7 pessoas a partir de 12 é combinação, né? Tá gritando assim, use combinação, tá? Porque é um subconjunto de 7 elementos de um conjunto com 12 elementos. Ok? Então, é um caso bem parecido com o anterior. Então, vamos fazer o A primeiro. Cada pessoa só pode participar de um comitê, que é o caso A. Tá? Então, eu vou fazer um comitê com 7 e depois um com 3. Comitê com 7, de quantas maneiras eu posso escolher? Combinação de 12, 7 a 7. Ok, tem maneiras de formar esse comitê. E depois eu faço o comitê com 3. Ok, eu já gastei 7 pessoas no comitê, né, das 12. Então, sobraram 5 para eu colocar no comitê de 3, porque eu estou no caso de que a pessoa só pode participar de um comitê. Então, o comitê de 3 eu vou ter combinação de 5, 3 a 3 maneiras de fazer. Tá? Então, o total de maneiras de escolher estes 2 comitês vai ser fazendo o produto desses 2 números, tá? Que dá 7.920. E no caso B? O que é que muda no caso B? Tá? No caso B, uma pessoa pode participar de mais de um comitê. Então, olha, o comitê com 7 não vai mudar nada. Eu vou escolher assim, combinação de 12, 7 a 7. Mas na hora de escolher fazer o comitê de 3, se eu fizer depois do de 7, quantas pessoas eu tenho disponíveis para o meu comitê de 3? As 12 que eu tinha antes. Não faz mal se elas foram ou não usadas, tá? No comitê de 7. Então, essa vai ser a grande diferença. Então, vamos ver o caso B. Cada um agora pode participar de mais de um comitê. O comitê com 7 ficou igual, a gente faz de 12, 7 a 7 maneiras. Combinação de 12, 7 a 7. E agora, para o comitê de 3, eu tenho combinação de 12, 3 a 3 maneiras de fazer. Tá? Então, e o número total vai dar 174.240, muito maior do que o número anterior que a gente tinha. Bom, o terceiro exemplo é um exemplo que eu meio abandonei no fim da aula passada, porque estava meio comprida a aula. Vamos retomar ele, que é para fazer uma diferença importante, tá? Você tem um baralho de 52 cartas, tá? 4 naipes, cartas de 2, 3... Aí eu pus um 1 aqui, que esse 1 não tem. Tenho que tirar desse baralho aqui, tá? São 13 tipos de cartas. Ok? De 2, 3, 4 até valete, dama, rei, as. E você vai sortear 5 cartas desse baralho, que vão ser
sorteia ou dá, que vão ser enfileiradas, colocadas em ordem. De quantas maneiras eu posso fazer isso? E a segunda coisa é de quantas maneiras eu posso dar uma mão de 5 cartas. É simplesmente dar 5 cartas, que você organiza ou não na sua mão do jeito que quiser. O que importa é o conjunto de 5 que você tem na mão. Tá? Então, como é que a gente conta essas duas coisas? Qual é a diferença? Primeiro, qual é a diferença? Quando você faz a sua filinha de 5 cartas, eu pus uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Este conjunto que está aqui, as de espada, rei de copas e assim vai, é diferente deste que está aqui, que começa com 9 de paus. Depois vem 7 de espada. Agora, se vocês olharem os elementos que estão as cartas, são as mesmas nos dois conjuntos. O que é diferente é a ordem. Tá? Então, quando eu fizer se eu só enfileirar, se eu quiser enfileirar, tá? Para mim, essas duas coisas vão ser diferentes. Então, como que a gente conta as maneiras de enfileirar? Né? Isso a gente já fez bastante. Vamos refazer daqui a pouco. E a segundo caso, essas duas configurações são iguais, porque no segundo caso só me interessa a mão de 5 cartas que eu tenho na mão. Então, não me interessa a ordem que elas foram distribuídas. Tá? Só me interessa quais são as 5 cartas que eu tenho na mão. E nesse caso, essas duas coisas são iguais. Tá? Agora, vamos ver como que eu conto uma e outra. O primeiro caso, você tem um baralho de 52 cartas. Então, para a primeira carta, 52 escolhas possíveis. Para a segunda carta, 51, 50, 49, 48. Tá? Para quem gosta desses nomes, isso é um arranjo, tá? Mas a gente não precisa saber isso. Okay? Se a gente sabe o princípio da contagem, não precisa ter essa fórmula na cabeça. Ok, então a resposta é 52 vezes 51 vezes 50, 49, 48, que dá esse numerão aqui, 311 milhões e alguma coisa. Tá? E agora, por que eu não posso consertar isso para contar o que é pedido em B? O que é pedido em B? Em B é pedido quais são as mãos diferentes. Tá? Então, como é que a gente conserta? A gente já fez uma vez isso na aula passada. Vamos ver, não sei se vocês lembram. Como que eu conserto? Quantas vezes eu estou contando cada conjunto de cartas? Bom, cada conjunto eu estou contando, são de 5 cartas, eu estou contando 5 fatorial vezes. Por que eu estou fazendo isso? Ó, vamos lá, porque 5 fatorial é o número de permutações de 5 elementos. Tá? Então, eu tenho 5 cartas. Cada vez que eu faço uma permutação, eu vou estar contando aqui como se fosse uma coisa diferente. Então, quantas eu estou contando a mais? 5 fatorial. Então, para consertar isso, né, para a gente passar a contar o que eu quero em B, né, que é só o conjunto, quantos tem no conjunto de 5, eu vou ter que dividir esse número por 5 fatorial. Tá? Então, é isso. Tá? Em A, contamos a mesma mão várias vezes. Tá? Quantas vezes? 5 fatorial vezes, que são as permutações de 5 elementos. Tá? Então, eu tenho que dividir isso para ter o resultado de B. Agora, B é claramente uma combinação, então dá para fazer B direto. Né? Porque o que é B? Dar uma mão de 5 cartas é você pegar 5 cartas do baralho, não importa que ordem que você pegou, o que importa é o resultado do que você tem na mão depois. Então, isso é... De quantas maneiras dá para fazer isso? Bom, é a mesma coisa que perguntar quantos subconjuntos de 5 cartas tem no baralho. Né? E isso, a resposta para isso é combinação de 52, 5 a 5. Que vai acabar dando aquela mesma fórmula que a gente estava ali atrás com ela. Okay? Então, essa diferença dessas duas perguntas é bastante importante vocês terem na cabeça. Eu vou terminar por aqui o resumo dessa parte de análise combinatória. E a gente falou tudo o que é mais importante para vocês guardarem, para fazerem exercícios agora na avaliação e depois também. Né? A parte mais importante está aqui. Então, o que é combinação, permutação e o princípio da contagem? São essas 3 coisas. Ok? Obrigada.